Olá, seja bem-vindo a mais um Boteco em Frente ao Hospital. Esse é uma iniciativa de alguns colegas da infraestrutura hospitalar com a intenção da gente crescer como profissionais, levando o máximo de informação possível. Essa é uma nova versão, um novo modelo, um novo formato. O anterior a gente usava uma metodologia mais de fórum, que começou durante a pandemia, um monte de gente, aí os profissionais de infraestrutura correndo atrás de vários problemas e a necessidade de trocar informações, trocar conhecimento, ela apareceu e muitas das nossas trocas eram feitas em um modelo mais participativo, mais interativo, sempre online, com pessoas participando ao mesmo tempo, como se fosse uma conversa de boteco, daí o nome do nosso podcast. Mas agora nós vamos começar com com um novo formato, um formato onde a gente vai dar um pouco mais de voz a profissionais que trabalham na infraestrutura hospitalar e hoje estou com o prazer aqui de receber Diego Herculano. Seja muito bem-vindo, Diego. Obrigado, Marcos. Prazer, agradeço primeiramente pelo convite de estar participando desse podcast com você. Está iniciando, né, essa nova jornada. Primeiro. Eu participava dos outros, do nosso Conversa de Boteco, e agora nessa nova jornada aí. E parabéns pela iniciativa. Bom, vamos ver. Parabéns para todos nós, que isso é um grupo importante, bastante profissionais que trabalham nesse dia a dia e a nossa intenção é que a gente compartilhe o máximo de conhecimento possível com os colegas que trabalham nessa dura lida de infraestrutura hospitalar. Bom, Diego Herculano, ele é engenheiro eletricista, ele é pós-graduado em sistemas elétricos de potência pela FESP. Ele é o responsável por missão crítica num hospital pequenininho, o tal de Albert Einstein, e também é meu colega como professor de infraestrutura hospitalar na Universidade do Einstein, e estou muito feliz de ter você aqui. Dieguinho, o nosso principal convite para você, ele se deu por conta de uma viagem que a gente fez em conjunto, né? Alguns profissionais que visitaram aí alguns hospitais e alguns locais nos Estados Unidos, e a ideia é compartilhar com o pessoal um pouquinho sobre essa viagem, como é que isso se deu e o que é que tem de diferenças entre os hospitais e a infraestrutura de alguns outros locais específicos nos Estados Unidos com aquilo que a gente tem aqui no dia a dia. Conta pra gente um pouquinho primeiro, quando que foi, como é que foi essa viagem e qual que é o motivo dela? Legal, bacana. Bom, primeiramente foi até uma surpresa para mim, né, ter ido para essa viagem, não esperava. Então, o nosso superintendente do hospital me fez esse convite para ir junto com ele nessa visita nos hospitais lá nos Estados Unidos. Então, nós ficamos lá praticamente uma semana, né? Saímos aqui no sábado, chegamos lá no domingo e tivemos a oportunidade de conhecer, primeiramente, o hub de inovação da Schneider. Visitamos também o MIT, que era um sonho, né, Todo mundo fala de tecnologia. Conhecer o MIT, então era um sonho para cá. Eu acho que tem dois, né? Nós. Acho que tem dois, o MIT e a NASA, né? A gente vai chegar lá na NASA ainda, a gente chega lá. Então tá bom. E depois nós visitamos 2 hospitais lá nos Estados Unidos e no final finalizamos a nossa viagem conhecendo a NASA também. Acho que para cada... A gente sendo engenheiro, todo mundo fica... o sonho. É um sonho de cada um. Essa viagem ela foi feita, conta para o pessoal entender direitinho. Quer dizer, o objetivo principal era fazer um benchmark com locais onde tem infraestrutura crítica. Perfeito. Né? E tinha mais profissionais lá. Conta quem eram os profissionais e quais hospitais. Vamos lá. Bom, da parte do hospital Albert Einstein, né, foi o Robert, o Robert Carletti, e eu fui junto com ele, da parte para fazer essa verificação da parte de infraestrutura. Né? Foram mais 2 hospitais conosco, né? Foi o Sírio-Libanês, que foi o Thiago Tony, o Thiago Antônio, de engenharia de manutenção. Hoje ele está como gerente, né, lá na parte de infraestrutura do hospital.
e foi o Valmor. O Valmor Brambilha. O Rubina, também, que ele é o gerente executivo, né, do HCOR. Do HCOR. Às vezes a gente troca umas figurinhas também entre hospitais. Então a gente fez esse conjunto de pessoas e fomos fazer uma verificação em hospitais fora do Brasil, né? Porque a gente troca muita figurinha internamente aqui entre os hospitais. Mas a gente queria ter uma percepção. Como é que é lá fora? Até uma linha, né? Uma linha de base. A gente está melhor, a gente está pior, a gente está em linha. Então, o objetivo da viagem era fazer esse benchmark para verificar como nós estamos referente à infraestrutura aqui no Brasil. Legal. E esse tipo de viagem, a intenção é que ela comece a ser um pouco mais frequente, né? Para que cada vez mais a gente entenda melhor o que é que está acontecendo lá fora, mas não vindo por um viés ou de fabricante, ou de feiras e eventos, né? Que a gente vai, onde o pessoal está expondo, mas conversando com profissionais mesmo que vivem ali o dia a dia. Sim. E isso eu acho que é ganhador a gente ter essa troca de experiência. Legal. E uma coisa legal, né, até que a gente fala, porque eu tô no Einstein já há 13 anos que eu tô dentro do Einstein. Então velho. eu tô velho. Então eu participei de uma época do Einstein que a gente tinha um nível de infraestrutura. E em 2014, né, junto com o Regis, o hospital ele começou a fazer... Um abraço, Regis. O hospital começou a fazer todo um plano Power, que foi chamado na época, de fazer um retrofit em todas as subestações, pensando em alta disponibilidade e confiabilidade nos sistemas elétricos de potência do hospital. E a gente vê esse marco dentro de hospitais, igual começou com o data center, né? Data center lá atrás, então eles tinham uma infraestrutura, começou a inchar bastante. Então, eles começaram a cuidar muito da parte de infraestrutura. E a gente vê que isso também está acontecendo hoje dentro dos hospitais. Então, o Einstein começou com essa diretriz de ter uma alta confiabilidade e disponibilidade dentro de hospitais. E a gente vê que muitos hospitais estão seguindo nessa mesma linha. Eu imagino que todos esses grandes hospitais, né, HCOR, Sírio ou Einstein, todos eles devem acabar norteando muitos dos outros hospitais, mesmo que sejam hospitais que tenham uma questão de investimento menor, né? Mas eu acho que a questão não é nem muito o investimento, é a decisão realmente de fazer bem feito, fazer bem estruturado, que é o caso de que a gente vê muita gente gastando muito dinheiro em coisas que são desnecessárias e acabam... Com certeza. Uma coisa que a gente sempre comenta bastante, acho que mudando um pouco também, né? A metodologia, a alta gestão. Hoje são gestores que conhecem de infraestrutura. Antigamente, quando você tinha diretores médicos, até o... Vou usar uma palavra do meu chefe, né? Um diretor médico ele vai querer comprar um gerador, vai querer comprar uma ressonância magnética. Esquece. Vai querer comprar ressonância magnética. Ele nem sabe o que é o gerador, né? Mas se você não tiver o gerador apropriado ali para segurar a sua infraestrutura, não adianta nada você comprar equipamentos. Às vezes você não consegue nem ligar dentro da sua infraestrutura porque não tem disponibilidade de energia. Um monte de máquina que o pessoal compra primeiro e aí não tem a infraestrutura adequada para poder instalar. Perfeito. E tem muitas máquinas que ficam paradas. Então, assim, até essa mudança hoje da alta gestão, olhando com foco em infraestrutura, pensando em disponibilidade para hospitais, eu falo, a gente começou na pós-graduação, né? Eu divido uma carteira com, na verdade, o Marcelo Penteado, né? Que é o meu coordenador hoje. Então, a gente divide uma carteira falando da parte de missão crítica. E quando a gente teve esse convite para iniciar essas aulas, a gente foi pesquisar, montar todo o material, né? Para falar de manutenção, missão crítica dentro de hospitais. E a gente colocou uma simples pesquisa lá. Falta de energia em hospitais. Cara, é absurdo o que você encontra de falta de indisponibilidade de energia dentro de hospital. Uma festa. Isso é os que são contabilizados, né? O que sai na mídia. Imagina o que passa e que a gente não fica nem sabendo porque acaba não saindo da mídia. Então, assim, é assustador. É assustador. Eu nas minhas aulas eu já até corrijo um monte de gente lá que fala assim, até como eu também trabalho como um fabricante, né? E aí é muito comum o pessoal começar apresentações e falar assim, olha, se acabar a energia, pessoas vão morrer dentro do hospital. Eu falo assim, não, amigo, ó, esse negócio de acabar a energia é um negócio tão comum, é uma coisa que já acontece há tanto tempo, que os próprios fabricantes dos equipamentos médicos já se protegem, eles já têm lá um método. Então, eu já aviso todo mundo que não conhece o nosso universo que não tem muito esse risco. Mas...
E aí, legal, aí fomos lá fazer essa visita, visitamos, você mencionou que a gente visitou o MIT, e o que chama a atenção no MIT? Como é que foi? O que te chamou de atenção na infraestrutura do MIT? Primeiro foi a realização, né, de conhecer o MIT. Eu falo, já repito novamente, né, como engenheiro, eu acho que é o sonho de qualquer de engenheiro, ainda mais que cuida dessa parte de tecnologia, conhecer o MIT. Eu sou apaixonado por laboratório, então os laboratórios lá me chamam muita atenção. Olha, a gente tem algumas imagens aqui, deixa eu ver se eu separo. Eu vou colocar algumas imagens aqui para gente ir acompanhando, tá? Então, deixa eu separar aqui imagens do... Isso aqui onde foi, Diego? Bom, vamos voltar um pouquinho antes, então, né? Antes do MIT. Antes do MIT. Então, a nossa primeira visita foi no Hub de Inovação da Schneider, né? Então, ali onde que toda a parte de desenvolvimento, de softwares, de sensores. Então, a gente teve a oportunidade de conversar até com alguns desenvolvedores ali da própria Schneider, referente o que já tem, o que é o plano futuro da Schneider. Então, a gente teve essa oportunidade também. Uma coisa que chama muita atenção, né? A foto ali do lado esquerdo inferior, a gente falando... Isso, a gente falando desse painel, né? Bacana. Falando bastante desse painel. Na verdade, é um painel com controle que ele faz todo o gerenciamento de energia. Então, de fontes diferentes de energia, como as fontes renováveis. Concessionário, usina fotovoltaica, sistema de armazenamento por bateria, sistema de geração, enfim. Muito legal. Como é que é a sua visão em relação a isso? Lá fora eles estão se preparando para essa gestão aí, tá aí o exemplo desse painel, onde os hospitais vão poder decidir se ele quer ser uma fonte mais segura, está vindo da concessionária, se está vindo da usina de geração, se está vindo, por exemplo, de uma fonte eólica, de uma fonte solar. Você consegue imaginar isso no Brasil acontecendo? Você vê que é inevitável que isso aconteça ou você acha que não é para a nossa realidade? Como é que você vê essa gestão de diferentes fontes de energia, que é o que o pessoal está chamando de microgrid, né? Porque o grid é a parte maior, né? Enquanto a gente está falando só de uma unidade, quer dizer, só de uma edificação, de um hospital, eles chamam de microgrid. Como é que você vê isso? Bom, minha visão, vou falar um pouco de energia solar, né? Vou usar alguns dados do hospital aqui. Hoje eu tenho uma usina fotovoltaica, ela tem... O poder dela é até grande, só que quando eu contabilizo da minha conta de energia, dá 0,3%. Ou seja, meu consumo é muito alto referente à quantidade de placas fotovoltaicas. Minha visão, hoje eu preciso de um pátio muito grande para conseguir gerar a quantidade de energia necessária para tocar uma operação de um hospital. Então, eu não vejo muito essa questão de você ter... Até porque você precisa de espaço, você precisa... Com certeza. Ainda falando de São Paulo, hoje o metro quadrado aqui é muito caro, né? Claro. Então, a gente não tem tanto espaço para construir isso aí. Não é o caso se a gente estiver falando, se o seu hospital aí na sua região tiver um espaço maior, né? Aqui a ideia é que a gente seja sempre mais democrático. O pessoal que está mais alinhado de São Paulo e do Brasil. Com certeza. Mas para pequenos hospitais, eu acho que é totalmente aderente isso daí. Acho que até uma forma de você economizar energia, de você ter uma contabilização energética muito melhor, pensando na parte de... eu posso falar? No uso de iluminação, talvez que não consome tanto. Pode ser. Eu acho que isso porque caiu bastante, né? Antigamente a gente tinha a evolução do LED, do LED hoje nos ajudou bastante. Isso aí é um outro tema, quero trazer alguns colegas aqui para a gente falar desse problema aí de LED, que o LED por um lado ajudou, mas por outro deu uma dor de cabeça. Vamos trazer alguns colegas para falar sobre isso. Depende do LED que você utiliza. Da qualidade dele, fator de potência. Tem algumas histórias de LED, mas a gente pode conversar em outro fórum sobre isso daí. Tá, e então isso te chamou a atenção, aí é uma coisa, mas eu quero que você fale do MIT, rapaz. Vamos lá. De tecnologia aí, tem algumas que são bem legais, chamaram a atenção, mas eu acho que... Só para finalizar isso daí, coisa legal que... Uma deficiência que eu só até fiz uma pergunta, né? Se as transferências que eram realizadas entre essas diversas fontes de alimentação, se eram transferências fechadas.
A princípio são todas transferências abertas. Hoje, para um hospital falar de Explica transferência... para o pessoal que é leigo o que lá. é transferência aberta e Transferência fechada. aberta é com uma piscada de energia, né? Você não consegue fazer a migração de carga entre as fontes que você tem. Ah, quero migrar do meu gerador para a minha rede. Entendi. Para fazer essa migração, vou ter que abrir um disjuntor e fechar um segundo disjuntor. Então, nesse momento, a gente tem aquela percepção de piscada dentro de um hospital. Isso, para a gente, para a operação do hospital, é muito ruim. Não é agradável. E o que é legal, já estavam até desenvolvendo nessas transferências todas fechadas. Então, você ter várias fontes dentro do teu sistema e a transferência entre elas, ser todas as transferências fechadas, acho que isso aí vai ser o futuro. E aqui a gente já pode falar uma diferençazinha que tem entre a infraestrutura, quer dizer, os serviços oferecidos para os hospitais nas nossas cidades e em relação aos Estados Unidos, não pode? Tem diferença, não? Total. Esse negócio de você ter uma concessionária só, lá é igual, não? Não, totalmente diferente. Totalmente diferente. Até fomos surpreendidos, né? Na verdade, não vamos falar só de elétrica, mas a gente fala de elétrica, de distribuição de água, de tudo, né? Que hoje é um dos principais consumos também de um hospital e que pode parar toda a operação do hospital também, se você tiver a disponibilidade de água. Então, a gente perguntou, né? Pô, vocês têm missão crítica dentro do hospital de vocês? Claro que não. Falei, não. Mas como assim não tem missão crítica? O engraçado foi a maneira como a gente perguntou, né? Sim. A gente perguntou assim, escuta, qual que é a autonomia de água que vocês têm? Ou qual que é a autonomia para o gerador, né? De diesel que você tem para o gerador quando você tem falta de energia? O cara olhou assim... O de água. Horas. O de água. Não, o de água ele falou 15 minutos. Ué, 15 minutos? Não, peraí. Quanto que é a do Einstein? 5 dias. 5 dias é a do Einstein, só para você ter uma ideia. Qualquer outro hospital tem que ter pelo menos algumas horas de proteção com isso. Sim. E até um conselho, tá? Se você aí no seu hospital, você não sabe quais são os tempos e como é que eles oscilam de acordo com o período ao longo do ano, né? Como é que vai ser a condição, isso é um risco. É mais adequado você se preocupar, sim, com essa autonomia para você entender como ela funciona. Mas aí a gente fez a pergunta e o cara falou, 15 minutos. Mas como assim? Todo mundo é de queixo caído, né? Nós estamos falando do Houston Methodist, por exemplo, que hoje saiu aí a Newsweek algumas semanas atrás, né? O ranking dos melhores hospitais do planeta, e lá o Houston Methodist saiu entre os 11 primeiros, os 11 melhores do mundo. E aí você vê o cara falando que, 15 minutos, 15 minutos por quê? Por quê? Como é que foi? Por que para eles não é importante você armazenar a água para um caso de emergência? Lá, primeiro que eles falaram que eles têm 3 concessionárias que abastecem eles, né? Diferente da nossa infraestrutura aqui no Brasil, que nós temos uma única concessionária. Uma só concessionária. Nós tem que ter um estoque muito grande hoje. A nossa Bíblia está falando referente a tempos, né? Se as pessoas tiverem dúvida, a nossa fala que a Bíblia hoje de infraestrutura, a gente tem que trabalhar em referente à RDC 50. Claro. Quando a gente fala autonomia de tempo de disponibilidade de diesel, de água, enfim. Então, se alguém tiver dúvida, procure na RDC 50 que você consegue ter todos esses parâmetros. E hoje os hospitais têm que ter no mínimo 24 horas, né, de autonomia de estoque de água. Lá eles têm uns 15 minutos. Aí. Mas é uma questão de infraestrutura, né? É governamental, a gente entra em outros parâmetros. Mas lá, o que eles nos comentaram, responsabilidade de disponibilidade... Disponibilidade é da cidade, é da concessionária. A cidade, quando entrega a concessão para as empresas, primeiro que eles colocam várias empresas para brigar entre si, entre melhora do atendimento, tem concorrência, né? Tem concorrência, fica na mão de uma só, custo baixo, a hora que você tem uma só. Inclusive, esse é um dos temas dos próximos podcasts. A ideia é eu vou convidar algumas pessoas para a gente começar a conversar um pouco mais sobre a seriedade. Sabe por quê, Diego? O que aconteceu? Isso não foi do dia para a noite que aconteceu em Houston, que os caras tinham lá 3 concessionárias de água, 3 concessionárias de eletricidade. Isso não foi de imediato. Eu, conversando com o pessoal, eu descobri que tem um histórico por trás. Eles tiveram um problema catastrófico lá de um tufão e na hora que
um dos hospitais precisou de eletricidade, ele não estava na fila de prioridade para receber eletricidade após um evento catastrófico. Isso foi um erro cavalar, e o que as pessoas responsáveis das cidades fizeram foi se reunir, né, se juntaram para traçar uma estratégia para que em um novo evento catastrófico não se pudesse passar isso. Legal. Aí a conversa que eu quero trazer alguns colegas para conversar sobre isso será que nós precisaríamos ter uma catástrofe para a gente tomar a decisão, ou a gente pode aprender com o erro de outros? Com certeza. Então aí está aí mais um dos motivos para a gente conversar cada vez mais com pessoas que estão passando por pererecos na nossa frente, que a gente não precisa errar toda vez, a gente precisa aprender com os outros, né? Então, muito legal. Então aí, vamos retomar. Isso aí você falou sobre água, né? Concessionária de água, tinha lá, não tem a necessidade de ter o reservatório. E aí, o que aconteceu o que acontece de mais curioso? Quando a gente tem um reservatório por conta do hospital, quem que é responsável pela qualidade daquela água? É o hospital, né? Com certeza. Lá eles não têm Lá isso, não. pô. Lá é a própria concessionária. Eles são obrigados a te entregar uma água tratada já para alta disponibilidade. Em um grau de confiabilidade sendo medido, e não é de responsabilidade do próprio hospital. Então, isso é uma outra coisa que chamou bastante atenção, porque as nossas equipes, né, em muitos hospitais, você pode ter certeza aí que ou você terceiriza, ou você tem uma equipe especial para ir lá, tratar, monitorar. Isso é uma coisa que eles não têm por lá, né? Sim. Isso é uma grande diferença. Nossa. E elétrica? Elétrica é igual também, não? Totalmente diferente. Hoje nós somos os responsáveis. Ela te entrega a sua alimentação elétrica e você hoje é responsável por... A concessionária, não são as concessionárias. Aqui no Brasil nós somos responsáveis, né? Ela só te entrega lá a alimentação elétrica e você é totalmente responsável dali para dentro. Lá, primeiro, claro, eles tinham 3 concessionárias. Tem concorrência, você não fica na mão de uma única concessionária. E eles são os responsáveis por cuidarem também da subestação de entrada. A gente pediu pro cara assim, pô, deixa a gente entrar ali na subestação pra gente conhecer, mostra a subestação, a gente foi todo... Aí o cara, não, mas não pode entrar. Não, mas a gente tem NRD, rapaz, não tem problema não. Não é por isso, é que nós do hospital não podemos entrar na subestação, né? O cara na porta lá, o cara da concessionária na porta com roupa de subestação lá. Se o cara falando, pois não, o que vocês querem? O que é? Quer fazer o quê aqui? Você vai entrar aqui porque a responsabilidade é deles. É deles, né? Tem profissional que é da empresa concessionária. E eles têm que garantir a disponibilidade de energia, né? Diferente aqui do Brasil. Por isso que a gente tem que ter altos estoques de diesel, altos estoques de água. A nossa energia já não é tão boa. Já não vem com uma qualidade excelente. Então, a gente tem que ter algumas barreiras dentro do hospital para segurar isso daí. Totalmente diferente de lá, né? Por isso que a gente começa a falar aqui de missão crítica dentro de ambientes hospitalares e diferente lá dos Estados Unidos. Eles têm equipe de manutenção para fazer a parte de utilidades. Isso. Vamos dizer assim, a média tensão passa a ser de responsabilidade interna da concessionária. A média tensão é da concessionária e depois a baixa tensão aí é que vem... No caso seria a distribuição, seria do próprio pessoal do hospital. E aí, obviamente, que você não tem a mesma quantidade de profissionais, porque se é de responsabilidade do cara, você já tirou esse número. Então, isso também me chamou bastante atenção, essa diferença. E aí, infelizmente, a gente não tem essa metodologia de pensar americana. Então, se faz muito necessário o conceito de ter missão crítica definido dentro dos hospitais. Trabalhar gases médicos, água, a parte de TI, a parte de distribuição elétrica, são todos itens que vão fazer parar um hospital, tem que ser considerado, tem que ser visto de uma maneira diferente e com foco, né? Com certeza. Outra coisa que você gostou desse profissional, mas acabou que a gente não falou do resto. Vamos voltar aqui na nossa sequência. Vamos voltar lá. Então vamos lá. Aí então esse aqui é a visão do MIT, né?
Você tá... Espero que vocês estejam vendo aí, ó, as fotinhas. Tem uma visão das áreas de infraestrutura do MIT. Primeiro explicar um pouquinho como é o MIT, né? O MIT é como se fosse um bairro, né? Com um montão de edifícios, cada... Pensa como se fosse nossa USP, né? Tem como vários, se fosse a USP, tem mas vários muito mais prédios, densa, né? com Aqui certeza. a nossa USP tem muita árvore e pouco prédio. Lá é muito prédio, mas o tamanho se eu me recordo, era mais de 170 prédios, se eu não me engano. mais de 170 prédios. Mais de 170 prédios, edifícios que eles tinham lá para fazer toda a parte de manutenção. E o mais legal, né? Que toda a parte de por causa da neve, quando fica congelado, eles andam tudo na parte inferior. Boa, excelente, bem lembrado disso aí. O que a gente achou interessante, né, que foi quem toma conta de boa parte desses prédios que tem automação e tudo mais, lá por conta do frio, né, nós estamos falando de uma cidade de Boston, que é muito fria, e então eles têm tanto a questão de calefação quanto a questão de refrigeração, e eles precisam ter os sistemas de BMS sendo implementados, e isso é feito lá por alguns colegas da Schneider. E aí os colegas da Schneider foram nos levando, guiando por esses caminhos para apresentar algumas coisas, e a gente não encontrava um caboquinho com o uniforme do campus lá, de manutenção. Falou assim, escuta, um troço desse tamanho, com tanta... Aí o cara falou assim, não, aqui essa parte é a parte dos laboratórios, a parte das salas de aula, né? Umas salas de aula até muito bonitas, né? Uns laboratórios enjoados, né? Mas a gente não via ninguém de subestação. Onde é que tá essa negada? Pra onde que essa galera tá? Por debaixo, todos os prédios, né? São todos interligados, mas porém por baixo. Por conta do frio, embaixo. Eles não conseguem fazer essa vistoria pela parte externa, então o pessoal, por debaixo. Todo o fluxo de maquinário, homem com ferramenta, sim, passa para cá, passa para lá, com um monte de túneis que o cabo levava nós para entrar de um lado e sair do outro lado. Outra coisa que me chamou a atenção lá no MIT é que a gente andando olhando pelo campus, né? Alguns tinham umas espécies de chaminés e tudo mais, né? E, pô, eram muitas, né? Bastante. E aí chamou a atenção e a gente não sabia o que era. Vamos perguntar pro rapaz. Falei assim, e aí, o que é aquilo, né? Aí ele falou, não, é porque tem muitos estudos, laboratórios que tem a ver com emissão de gases, então é para lavar os gases, então eles arremessam uma certa altura para lavar e tal. E aí, legal, aí a gente olha aqui, uma ali, outra acolá, e o negócio é tão descomunal lá, que a gente perguntou assim, escuta, e aquela ali? Ou aquela ali tá diferente. O que é aquela ali? Aí o cara falou assim, não, aquilo ali não é chaminé, não. Aquilo ali é a usina geotérmica. Tem até a foto dela aqui, cadê, na parte superior direita aqui, ó. A foto da usina. Aquilo ali é a geotérmica. O cara extrai o calor da terra, do centro da terra, para poder gerar energia. Aí a gente olhou uma outra lá no fundo. Aí eu falei, e aquela ali também é geotérmica? O cara falou, não, aquela é nuclear. E no meio da cidade, né? No meio da cidade tem uma usina, tem essas duas usinas para gerar energia para o campus. É outro nível, né? É outro nível. Então, esse foi aí uma visita que a gente fez lá. Muito limpo, muito bem organizado. Com certeza. Né? Até aquela foto superior esquerda ali é o laboratório de nanotecnologia, né? Então, visitamos algumas salas limpas, não conseguimos adentrar, claro, por conta de segurança, mas conseguimos ver toda a parte por fora, porém conseguimos conhecer todo o piso técnico deles, né? Fomos no piso técnico e uma coisa que chamou bastante atenção são as máquinas centrais dele, as HUs. Legal. Conta um pouquinho pra gente o que é que você viu. Que acho que foi até algo que a gente viu em todos os lugares que a gente foi. Parece que era totalmente comum, né? Conta pra gente o que você viu de diferente. Bom, só não no MIT, mas como nos outros dois hospitais também, eles usam muito o conceito de HU para fazer a distribuição. Vamos só falar para os colegas, HU, Air Handling Units, são aquelas máquinas de ar-condicionado, tá? Só que é aquelas que vão fazer um trabalho mais elaborado. É um fan coil parrudão que faz um trabalho bem montado. Porque hoje no Brasil é comum a gente ter a nossa central de água gelada, faz a distribuição de água gelada e coloca os fancoletes dentro de cada ambiente que você quer fazer a climatização. Lá
o conceito deles é totalmente diferente. Eles têm essas HUs e você desce tudo dutado e você faz a distribuição por dutos já do sistema de ar frio. E controle, E o controle na ponta por é com uma VAV. com a VAV e o controle lá na ponta. Por que você achou que isso é vantajoso? Os engenheiros mecânicos não podem me bater, não, porque tem algumas discussões em frente a esses sistemas, né? Mas olhando pelo lado de gestão... Aliás, antes de falar isso, se você... Tudo que a gente está comentando aqui é a nossa opinião como profissionais, tá? Mas esse vai ser um espaço bem democrático. E se você tiver alguma coisa que você enxerga com um ponto de vista diferente, escreve nos comentários aí. E se você concordou com um comentário que alguém fez, aumenta o número de curtidas, porque se a gente tiver um número de curtidas que fazem sentido em de um determinado ponto de vista, significa que aquele ponto de vista é relevante e a gente pode voltar a debater isso. O objetivo principal que a gente tem é crescimento como profissionais e é importante que a gente tenha essa abertura para aprender. Se a gente tiver um ponto de vista, se tiver argumentos corretos para mudar o nosso ponto de vista, por que não? Qual que é o erro? Com certeza. Então, diga lá, aí, como é que funciona aqui Eles têm uma HU central, na verdade não uma, eles têm sempre duas, né? Se uma parar, você vai ter a outra, claro que outra de backup, redundância. E olhando pelo ponto de vista de manutenção, você não precisa entrar dentro do quarto, de um leito, dentro de uma sala limpa, qualquer local faz diferença? Para fazer a manutenção. Hoje é a nossa grande dificuldade. A taxa de ocupação de hospital é muito alta. Você não consegue entrar para você conseguir fazer a manutenção dentro de um fancolete, dentro de um sistema de climatização e acaba se passando um tempo de manutenção. Você tem um sistema desse, claro, tem o teu sistema redundante, né? Você sempre vai ter os dois sistemas. Você para uma, faz a manutenção, coloca ela para operar e para a segunda. Resolvido o problema do ponto de vista de manutenção, né? De manutenção e operação. E eu tenho a impressão que ele fica mais barato, né? Porque uma vez que você está levando... Você tem apenas uma máquina, ao invés de ter um montão delas, né? Pequenininhas. Sim. Quer dizer, acho que talvez valha a pena pôr na ponta do lápis na hora que está fazendo o projeto para... Com certeza. Para ter para ter uma análise, pelo menos. Tem que levar tudo em consideração, né? Ponto de vista de manutenção, de instalação, para você manter. Acabou essa história, né, Didi? Esse negócio de você... Cara, vou fazer um projeto, aí só fala com o cara de elétrica, aí só fala com o cara de ar-condicionado, só fala com o cara de civil, só fala com o cara de gás médio. Mas ninguém se conversa, né? Não dá para fazer assim. O cara do projeto não fala com o cara da manutenção. Que não fala com o cara de automação, que não fala com o cara de operação, que não fala com a área assistencial, que não fala com engenharia clínica. Então, não dá para ser assim. Mas, né? E o passo mais crucial também, né? Finalizou uma obra, um bom comissionamento. Porque hoje as pessoas têm essa visão de você só fazer a obra, entregou, pronto, acabou. E a parte de comissionamento, e todos os testes integrados que você tem que fazer para o teu sistema. Então, se você não tiver um bom comissionamento na sua entrega... Começo, meio e fim, né? Se você não tiver um bom comissionamento na sua entrega, muitos sistemas podem ficar deficientes, você mete o pau no pessoal de obras, mas não teve um bom comissionamento, né? Para fazer a parte de integração com todo o teu sistema. Então, foi uma coisa que chamou muita atenção do ponto de vista de instalação de ar-condicionado. Foi de todos os hospitais, né? Todos eles, os três que estavam lá, chamou a atenção de todo mundo. Que o conceito é mais de centralizar a máquina de ar-condicionado numa casa de máquinas, você tem um controle, automação num local com fácil acesso, e o que você corre para o outro lado é duto. E aí, quando chega lá no local mesmo de consumo, você bota uma VAV com um sensor ali para fazer esse controle e tá tudo certo, né? E uma coisa que chamou muita atenção também, né? Os espaços que eles têm que fazer manutenção. Cara, aqui só tem poucas fotos. Se alguém quiser ver depois, eu tenho mais de 2.000 fotos que eu tive. Só eu tive mais de 2.000 fotos lá. Se você puder deixar uma pasta que dê acesso para o pessoal, eu posso deixar no link na descrição. Legal. Show, vamos fazer isso? Vamos sim, a gente compartilha com todo mundo. Então tá Legal. Então, essa daqui foi a visão do MIT. Isso. Aí a gente fez uma segunda visita no Houston Methodist. Então, saímos lá, foi o laboratório da Schneider, o MIT fica em Boston, aí a gente pegou o avião e foi para Houston. Então, aí em Houston, a gente visitou o hospital Houston Methodist, né? Gigante, tão grande. Só tem 1.600 ou 1.800
Eu não lembro agora. Rapaz, eu também não guardei o número. Entre 1.600 e 1.800, mas muitos. Eu vou te falar, é um negócio absurdo, viu? É leito. E com uma equipe muito bem, até reduzida pelo tamanho, né? Eles parece que levam realmente a sério a história de você levar isso tudo para um sistema supervisório e controlar mais de maneira, assim, de uma visão mais centralizada com poucas pessoas do que um montão de gente caminhando. Mas aí, até aqui, ó, você tem a foto do gestor de lá, ó, se vocês observarem aqui, ó, nessa região aqui, estão todos nós, os colegas aqui. Eu saí narigudo nessa foto aqui, mas isso é por conta da foto que é ruim, tá? Mas aqui, ó, você tem o chefe que recebeu a turma lá. Sabe o que me chamou muita atenção? Cara negão, o cara tá lá responsável. É dos nossos. Dos nossos, cara, gente boa pra caramba, super educado, super gente fina. Fomos jantar com ele, na hora de sair, o carrão do homem. Pensa num carrão, uma máquina. É o sonho, o nosso sonho, né? Eu tô achando que lá eles pagam... Eu tenho só a impressão que eles pagam melhor para o pessoal de infraestrutura. Mas aí foi muito legal, porque a gente pôde sentar todo mundo numa mesa e trocar figurinhas sobre ideias. Sabe uma coisa que me chamou bastante atenção? Em todos os locais que a gente visitava, os primeiros slides, quando que eles iam fazer a apresentação, a primeira coisa que eles mencionavam era a posição, o ranking que eles estavam no Energy Star. Sim. Fala um pouquinho para a turma o que é o Energy Star e o que você achou dessa história toda? É o nosso sonho também de fazer essa implementação, né? São indicadores que eles têm para verificar o quanto o hospital deles é eficiente referente ao consumo tanto de água quanto de energia. É algo que a gente está tentando implementar aqui também, né? Para que todos os hospitais tenham uma única metodologia de mensuração para saber se você está eficiente ou não. Porque a gente tem uma quantidade de leitos alta, tem um gasto de energia muito alto também, mas eu estou sendo eficiente com o meu sistema ou não? Vou comparar com quem, né? Sim. Às vezes é difícil você comparar um bloco do seu próprio com um outro bloco, porque são características. Sim. Agora, com essas métricas, seria possível você analisar. Então, eles têm essa metodologia lá de um hospital, né? É um órgão que faz essa... Eles têm uma metodologia de cálculo, o hospital vai imputando todos os dados que eles têm e eles faz a mensuração do quanto eficiente o hospital está sendo. Então, isso é legal. É algo que nós temos que fazer aqui no Brasil também. É algo que, por exemplo, o data center já faz com aquela metodologia POE, que eles fazem a medição. Já tem uma tarefa. Eu acho ela simplista. Eu acho que esse do Energy Star, eu acho que ele é mais... ficou mais bacana. Sim. Talvez a gente precisa encontrar ou algo que seja global, porque o Energy Star, infelizmente, a gente já procurou aqui, é algo que é somente para o mercado americano. É uma tarefa aí, assim que a gente descobrir aqui uma maneira da gente trazer uma forma de medir, nós vamos trazer isso e vamos divulgar. E até para testar, né? Porque não adianta eu testar só em um hospital e falar, tô sendo eficiente, mas vamos testar em outros hospitais também. Ou que grande ação a gente fez que surtiu mais resultado do que aquela outra. Com certeza. Às vezes uma pequena dá um resultado muito maior e aí é muito difícil marcar alguns fóruns de discussão sobre isso daí. Eu acho que é bastante válido, né? Distribuição elétrica, você como um especialista em distribuição elétrica, você gostou do que viu lá? Gostei do que vi, não tem muita diferença. Uma coisa que me chamou muita atenção, né? Falando da parte de distribuição, tudo muito bem identificado. Todos os painéis deles têm identificação de energia incidente. Bom, para quem não sabe o que é energia incidente, deixa eu explicar o que é energia incidente. Hoje os eletricistas, né, usa aquela roupa que vem com a faixa refletível. Aquilo não é à toa. Muitas pessoas pensam que aquilo é para choque. Não, se você com aquela roupa se encostar no barramento energizado, você vai tomar um choque. Você tá na roça do mesmo jeito, né? Sim. É uma coisa que eu sempre comento, né? Como você caracterizar aquela roupa? Aquela roupa você tem do risco 1 ao risco 4 e você tem um valor de caloria por centímetro quadrado. E poucos lugares você roda o estudo de energia incidente. Isso é uma coisa que o gestor de manutenção tem que ter. Isso daí
faz parte do prontuário das instalações elétricas, né? Então, quando está fazendo todo o comissionamento, toda a entrega ali, rodando um estudo de proteção e seletividade, também se roda um estudo de energia incidente. E com isso vai se caracterizar o grau de proteção que o teu eletricista tem que estar utilizando esse uniforme. Então, não é simplesmente... Tá vendo aí, ó? Não é simplesmente você chegar lá no vendedor de EPI e falar, eu quero uma roupa risco 2 e colocar lá no seu eletricista. Não, basicamente não é isso. É até acontecer um acidente e vir o Ministério do Trabalho conversar com você e te pedir o seu estudo, né? Ah, eu não tenho. Você vai ser o responsável. Os colegas que estão trabalhando e que não sabem se tem, qual é o grau de proteção, você tem que se preocupar com isso. Então, assim, foi bacana que todos os quadros, tanto na média tensão quanto na baixa tensão, todos os quadros de distribuição, todos muito bem identificados, com risco de proteção, que o eletricista vai mexer naquele quadro. Então, isso me chamou bastante atenção. Uma outra coisa legal também, que tanto os painéis de média tensão quanto os painéis de baixa tensão, falando em QGVT, eles têm um dispositivo para fazer a termografia sem precisar fazer a abertura do quadro. Poxa, você fazer termografia hoje, você abre a parte traseira para você ter acesso aos barramentos e você conseguir fazer a sua termografia, né? Hoje eles não precisam fazer isso. Eu já vi aqui no Brasil, em alguns, porém eu não vi ainda os fabricantes já vendendo com esse dispositivo. Então, é aquela coisa, você compra do fabricante, depois vem um terceiro estalo e você perde a garantia daquele seu quadro, né? E lá isso já vem implementado junto do painel. Então, foi a coisa que me chamou muita atenção, que eu achei super bacana e facilita a sua vida do dia a dia para você fazer a sua preditiva, né? Que são as termografias. Esse conceito de você fazer manutenção nos sistemas, nos painéis elétricos, sem você ter a necessidade de fazer uma parada, fazer uma manutenção, usar o dispositivo, e você poder levar esse dado para ser analisado, isso é valioso. No seu ponto de vista é sensacional. Certo. Não, isso eu acho que é uma visão que a gente precisa começar a ter com mais vezes, porque a gente começou mencionando que é muito comum as quedas de energia aqui no Brasil, né, em hospitais. Sim. Talvez utilizando tecnologia a gente consiga impedir isso, né? E não necessariamente isso pode ficar mais caro. Talvez ter um montão de gente a mais trabalhando, talvez ter essas paradas que são constantes e que aumentam as filas, dificultam os trabalhos, compara uma sala de imagens, por exemplo, que o paciente está com acesso, com contraste, já na coisa, toda aquela preparação e tem que cancelar ou tem que fazer ele esperar por aquilo, isso é desumano, né? Com certeza. Então isso nem sempre é uma questão de dinheiro, isso é uma questão às vezes de realmente entender melhor, porque não tem mais caro, mais barato. Sim. Não fazer é muito pior, né? Então esse é muito legal. Então aí esse foi o Houston Methodist, certo? Methodist, correto. A gente visitou mais um que foi aí já na cidade de Dallas, né? Na verdade, o estado de Dallas, na cidade de Frisco, né? Que aí a gente visitou o Texas Health. E aí esse já tinha uma característica diferente do Methodist, né? O Methodist é mais parecido com Einstein, com Sírio, que é com o H-Core, que são blocos, um hospital parrudão, quase tudo ali concentrado. Vários blocos. Enquanto que já o Texas Health já são edifícios menores, mais espalhados, mais ou menos como não sei, Happy Vida, Mil. Isso aí, eu acho que se enquadra bem nessas características. Então tá, e lá, o que você viu? De novo, quer dizer, as mesmas características? Mesma característica da parte de ar-condicionado, sempre central, para fazer toda a parte de distribuição. As casas de máquinas sensacionais para fazer manutenção, sempre com espaços adequados. A mesma parte de elétrica também. Uma coisa que chamou bastante atenção é que hoje, quando você fala em no break, todo mundo quer que o hospital inteiro seja 100% no break, né? Quando você entra na parte depois para você manter, isso daí é um valor bem expressivo dentro da sua instalação. E a gente entrou no quarto comum, tinha tomada emergência, tomada normal. Eu falei, pô, cadê a tomada de no break? Eu falei, não tem. Pô, não tem? Não tem. Aqui
fotoenergia, vai ficar sem Não energia são todas as áreas que tem. até o gerador. Aham. Falou, onde que você usa no break? UTI centro cirúrgico. Ah lá. Onde que é realmente essencial. Então, isso chamou bastante atenção também, porque hoje se fala em no break, acho que todo mundo quer que o hospital fosse no break, né? E máquinas grandes com monitoramento, com inteligência, com manutenção, Todo. monitorando inclusive a bateria, com o seu uso e tudo mais. Mas, referente à instalação, tudo muito parecido, MIT, o Texas Diego, Healthcare. a gente aqui no Brasil, a gente tem síndrome de vira-lata. A gente acha que o dos outros é sempre melhor do que o nosso. Com certeza, temos muito, temos bastante. E com temos essa viagem aí, bastante. você concluiu que faz sentido ou isso é um complexo que... Cara, olha, estamos bem. Estamos bem? Estamos bem. Ainda mais, eu vou falar um pouco da parte de monitoramento, né? Uhum. A gente sempre acha que lá fora é melhor, que a gente está sempre atrás. Não, estamos super à frente, referente a monitoramento. O que eu quero dizer? Lá eles têm muitas coisas descentralizadas. Então, a equipe de elétrica monitora a parte só deles ali de elétrica, algumas coisas de elétrica. Parte de ar-condicionado monitora as centrais ali deles de ar-condicionado. Enquanto nós aqui estamos pensando em centralizar tudo, né? Você tem os seus videoaulas. Começar a usar dados para tomada de decisão. Sim. Então, hoje a gente já... muitos hospitais têm as suas centrais, que você consegue enxergar todo o hospital. Claro, não é algo tão barato, algo que você consiga implementar de uma única vez. Então, é um trabalho de formiguinha. Você vai ter... Você recomenda? Um dos nossos colegas que nós vamos trazer aqui para conversar deve vir para falar sobre um plano diretor. Você não não tomar essa decisão de cada hora fazer de um jeito. Tem que ser um negócio que é de longo prazo, que você pode ir fazendo por pacotes, por coisas. Você também vê isso como positivo? Com certeza. Se você não tiver um plano diretor, saber onde que você quer chegar, você nunca vai chegar à sua perfeição, né? Acho que perfeição acho que não é a palavra correta a falar. A gente tem que sempre buscar por melhorias, claro, né? Mas se você não tiver um plano diretor, saber onde que você quer chegar com o seu sistema, seja de monitoramento, da sua parte de infraestrutura, você nunca vai conseguir chegar no bem comum ali para sua instalação. Então, o ICE começou muito a fazer isso da parte de elétrica, né? Então, toda a parte de subestações. Então, começou lá em 2014 com o REG, todo o plano diretor, finalizamos o plano diretor no ano retrasado. E agora começamos o plano diretor dos sistemas térmicos, hoje que a gente está fazendo, né? Legal. Hoje o hospital está tirando todos os seus sistemas centrífugos, que é com torres de resfriamento, e estamos colocando os chillers de condensação ar. Não, peraí. Você está tirando as torres? Quais torres? Essas aí que andam pegando fogo de vez em quando aí? São essas mesmas. Aparecem. São essas mesmas. Infelizmente, né? Infelizmente, e ainda com uma coisa triste, porque a gente sabe que mais de 70% dos incidentes que acontecem de incêndio, a gente sabe que é por 90% está em relação à parte elétrica, 70% provavelmente poderia ser evitado com uma manutenção mais adequada. E outra, né? O ar-condicionado hoje para o hospital ele é tão crítico quanto a elétrica. É porque o elétrico é muito mais visível, mas o ar-condicionado também é tão crítico. Claro. Então, se você parar o teu sistema, ele também pode correr risco lá, um centro cirúrgico sem um sistema de climatização adequado lá para você conseguir fazer uma cirurgia. Então, o sistema de climatização ele é tão crítico quanto a elétrica também. Hoje o hospital está trocando a nossa central, né? A gente está fazendo a substituição, está saindo de 3.200 toneladas de refrigeração e vai para 3.800. Então, a gente está fazendo essa migração e, graças a Deus, estamos tirando essas torres de resfriamento. Já tínhamos um sistema lá de... E vem cá, mas a hora que você tira a torre de resfriamento, você está tirando a água. Você vai refrigerar usando ar, provavelmente você vai gastar mais eletricidade. Como é que foi essa decisão aí? Ela é fácil de ser explicada? Vamos lá. O hospital ele tem um grande consumo de água hoje, né? Tanto que a gente tem um reservatório lá de 4 milhões de litros de água. E a só de água evaporada do sistema de torre de resfriamento correspondia a uns 30% do nosso consumo d'água. De 25% a 30% do consumo da água. Vou fazer uma pergunta para você aí. Você já fez essa pergunta? Quanto que é de água? Qual é o percentual que representa o ar-condicionado
na sua conta de água? Se você não fez, tá aqui, ó, o Einstein, 30%. Uns 30%, de 20% a 30%. Depende muito da estação climática, né? Quanto mais Claro. calor você vai ter mais água para você fazer evaporação. E um dia, uma estimativa, um dia muito calor, todo o sistema funcionando, a gente tinha um gasto médio ali de 220 a 240 metros cúbicos de água por dia, no período de 24 horas. Então, o nosso consumo de água é muito elevado. Claro, você vai colocar um sistema de condensação a ar, ele vai gastar um pouco mais de energia. Mas, pelo outro lado, você está economizando muita água, que hoje o consumo do hospital ele é muito elevado referente E como à a água. água não está barata também, quer dizer, você E coloca... toda uma questão ambiental também, no... né? Referente Claro. ao consumo de água hoje, escassez, Sustentabilidade está falando ali, não é só de eletricidade, com não, certeza. pô. E tudo com isso vai vir com um sistema de automação embarcado para fazer todo esse controle. Também não adianta nada você colocar o chiller, deixar todos os seus chillers ligados, o teu consumo vai estar lá em cima, sem uma eficiência energética. Vai fazer conta como? Vai trabalhar com dados como se você não tiver automatizado. Né? Com certeza. Então, a gente está fazendo toda essa substituição, vai deixar de gastar água, vai gastar um pouco mais de energia, mas vai ter uma automação embarcada para a gente conseguir fazer esse meio termo. Você consegue ver o futuro dos hospitais, da infraestrutura de hospitais, sem ter automação? Não. Não tem mais. Não tem mais. Eu vou dar um exemplo do ICE. Hoje são mais ou menos, ali na unidade de Morumbi, 240 mil metros quadrados. Desculpa, 240 mil metros quadrados de área construída. São mais de 15, tem 15 geradores, 10 subestações, 45 no-breaks. Como que eu vou enxergar tudo isso? Hoje, mesmo tendo todo o sistema de monitoramento, os técnicos eles fazem suas rondas. Mas se eu não tiver sistema de monitoramento, o técnico pode passar, saiu da sala, 5 minutos depois dá um alarme no no-break. Faltou energia do meu setor. Então, eu não consigo enxergar. Toda tomada de decisão, né? Como é que não deve ter sido uma obra simplificada. Se você não tem o Diego no LinkedIn, procura aí Diego Herculano. Ele está lá, não é para ficar seguindo ele na rua, segue ele no LinkedIn, procura lá, ele tem fotos dessa obra, que é uma obra muito interessante, chama muita atenção. Dieguinho, estamos chegando no finalzinho do nosso bate-papo, queria te agradecer. E eu queria que você desse uma última mensagem aí para os nossos colegas que trabalham com infraestrutura. Que mensagem você passa para essa turma aí, os que já estão começando e se tiver aquela galera que já está aí tarimbada, que tem que compartilhar a conversa para a turma, o que você manda de mensagem para eles? Bom, vamos lá. Como o Marcos falou, né? A gente não é o dono da verdade, mas a gente está aqui sempre em aprendizado, né? Cuidar da infraestrutura com muito carinho. Legal. Nós somos os grandes responsáveis por manter toda essa parte crítica. Às vezes a gente olha o postal e fala, somos os responsáveis por garantir toda essa parte de infraestrutura. Então, saber defender o seu budget, saber defender toda a sua parte de infraestrutura. Uma coisa, o chefe sempre comenta, né? O Marcelo Penteado, meu coordenador, se você não vendeu ideia para o seu chefe, o culpado não é o seu chefe. O culpado é você que não soube vender a ideia para ele. A gente sempre brinca ali, é o pitch do elevador. É uma subida do elevador, você tem que vender uma ideia. Então, você tem que saber vender a ideia correta para o teu chefe, para ele comprar aquela sua ideia que você está disposto a implementar dentro do seu hospital. Então, é muito papel nosso saber vender ideia e saber garantir também a disponibilidade para o nosso hospital. Então, como gestor, esse é o nosso papel. Temos que saber vender essas ideias para ter um alto risco uma alta disponibilidade para o hospital. E a melhor coisa, né? Planejar. Dormir, deitar a cabeça e dormir em paz. Acho que é a melhor coisa. Isso aí é legal. Muito bom. Dieguinho, obrigado. E obrigado a você. Se você gostou desse vídeo aí, recomenda para os colegas. Nós precisamos fazer com que todo o pessoal que trabalha com infraestrutura comece a se ajudar, né? A gente não precisa errar. Nós mesmos bater na cabeça ali, a gente pode aprender com o erro dos outros e talvez em equipe assim a gente consegue crescer. Tá bom? Obrigado e até o próximo Boteca em Frente ao Hospital. Obrigado.